Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Luciana Branco, eu sou terapeuta cristã. Espero que todos estejam bem. Bom, hoje o tema é como exercer o auto-perdão após você identificar que você passou por um relacionamento tóxico, abusivo, narcisista e manipulador. Bem, de fato, não é uma situação fácil de se lidar. Você, além de se deparar com uma situação que você está enfrentando, que você jamais imaginava passar, você precisa avançar vários obstáculos. Vencer esses obstáculos, aplicar a inteligência emocional ao seu favor e também exercer o auto-perdão ao seu respeito. Por quê? Você não tinha o nível de conhecimento que você tem hoje. Você não tinha noção do nível de maldade, de manipulação, de abuso que um ser humano pode exercer com a intenção de controlar uma outra pessoa. Mas hoje você já está tendo a revelação que vem primeiramente do alto, e Deus usa pessoas na terra para ensinar para você todo o processo que você precisa passar para que você consiga sair desse emaranhado de situações que parece não ter saída, mas que para Deus nada é impossível. Então, você, além de não ter a robustez de conhecimento que você está adquirindo hoje, você também não sabia que pessoas que possuem esses traços de personalidade, que são pessoas altamente controladoras, tóxicas, abusivas, pessoas indelicadas, é como se elas fossem programadas para exercer domínio e poder na mente de outras pessoas. Então você não imagina que pessoas podem ser usadas dessa forma, mas a gente precisa se preparar para o futuro. Então Deus ele permite que a gente tenha acesso a algumas informações para que a gente passe por esses processos, vença cada obstáculo, segurando nas mãos de Deus, e você vai se fortalecendo à medida que você vai adquirindo informação, à medida que você vai entendendo o modus operandi. Então perdoe-se, porque não está ao nosso alcance humano ter o poder de entrar na mente de uma pessoa e saber até que ponto essa pessoa pode chegar. E pessoas abusivas, elas agem por instinto. São pessoas que até tentam por um tempo ali manter uma máscara social, mas que aos poucos essas máscaras começam a cair, porque o instinto fala mais alto. Você começa a observar nas atitudes dessas pessoas, porque de fato nenhum de nós somos perfeitos. Acredito que você também não seja, mas quando existe o transtorno, quando existe a intenção perversa por detrás de tudo isso, pessoas que possuem essas características tóxicas e abusivas, elas têm um único objetivo, que é anular a sua identidade, fazer com que você duvide de quem você é para Deus. Na palavra de Deus diz que Jesus, ele foi tentado no deserto, justamente na identidade dele. Mas Deus é tão perfeito nas suas colocações, nas suas instruções, que ele nos deixou por escrito situações que poderíamos enfrentar para que a gente se volte para a palavra dele e entenda como a gente deve agir em determinados ciclos da nossa vida. Então, Jesus, ele passou por isso. Jesus, ele foi tentado no deserto pelo pai dos narcisistas, apresentando novas situações, novas oportunidades, oferecendo ali banquetes para que Jesus recusasse o chamado dele, mas Jesus, percebendo através do discernimento que vem do alto, o que estava por detrás de tudo aquilo, ele conseguiu confrontar. Então, Satanás, ele tentou de várias formas possíveis, atacando Jesus justamente naquele momento, nas situações em que ele estava vulnerável. Então, ele disse para Jesus: se tu és filho de Deus, atira-te daqui. Se tu és filho de Deus, ou seja, o tempo inteiro tentando atingir a identidade de Jesus, para que ele duvidasse dele mesmo, para que ele começasse a pensar: poxa, se eu sou filho de Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Mas, na verdade, Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo para ensinar para cada um de nós que mais vale a presença de Deus do que qualquer outro bem material. Porém, antes de Deus permitir que Jesus passasse por aquela situação, ele falou para Jesus sobre a identidade dele.
Ele recebeu ali a presença do Espírito Santo e Deus se revelou para ele, justamente na identidade dele, e disse assim: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E foi quando o Espírito Santo ali tocou, chegou até Jesus, e ali foi selado a identidade de Jesus Cristo, nos céus e na terra. Então, na sequência, foi quando Jesus foi para o deserto ser tentado. Então, você pode até imaginar, mas o que tudo isso está relacionado com o narcisismo? Por que eu estou tendo acesso a esse conhecimento, a esse tipo de informação? E eu estou aqui para te dizer que tudo está relacionado com a palavra de Deus. Porque o pai dos narcisistas é o mestre de manipulação e ele tenta dominar as pessoas em troca de um poder. Que você venda a sua alma para que ele te ofereça uma migalha emocional. E Jesus percebendo, Jesus vendo o Espírito que estava por detrás de tudo aquilo, tendo a revelação que vem do alto, ele não se submeteu. Então ele conseguiu vencer aquela etapa. Então, que você consiga se perceber na sua identidade em Deus, que Deus, ele é o teu Pai, que ele te garante, que ele te sustenta e que nada pode te faltar. É importante que você esteja conectado com Jesus e com o céu, para que você consiga perceber os teus valores. E você percebendo os teus valores, você vai começar a entender que o auto-perdão é uma ferramenta poderosa para que você entenda que você não teve culpa por passar por tudo isso, por aceitar tudo isso até certo ponto, por você ter permitido o nível de situação chegar onde chegou, por você não conseguir estabelecer limites. Mas agora você já sabe, então para Deus não existe tempo perdido. Deus, ele é um Deus de recomeço, de reconstrução. Deus é um Deus que renova a tua mente, renova a tua história. Ele é um Deus que reconstrói tudo o que for preciso em favor dos filhos dele. Então, que você tome posse da reconstrução que vem do alto, da sabedoria que vem do alto, que ainda que você tenha que passar por processos que você não gostaria de ter passado, entenda que tudo isso faz parte de um propósito muito maior e que você pode sim confrontar esse sistema. Você tem o seu valor. Você não sabia em que nível de perversidade você estava ali se relacionando. Então, se perdoe muitas vezes por tentar esperar o melhor da outra pessoa, por não ter o conhecimento do nível de toxicidade que é se relacionar com pessoas desse porte, você acabou se envolvendo. Porém, a revelação que vem do alto, ela tem o poder de destruir todas as fortalezas que tentam dominar a tua mente e colocar a libertação que vem de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é assertiva quando vem uma instrução do alto para que você se reconstrua. Se você está passando por um processo de constrangimento, se você tem receio de estabelecer limites por conta de qualquer tipo de retaliação que possa vir a acontecer, não importa como as pessoas vão reagir. O que importa é que você esteja cuidando de você, da tua saúde mental. Porque sem saúde mental você não consegue viver, você não consegue ter paz, você não consegue ter alegria, você não consegue evoluir e você se vê em uma situação de inércia. Então, ouça a voz que vem do alto, procure ajuda, procure conhecimento, se perdoe, lembre-se que você não tem acesso à mente das pessoas. Se uma pessoa se apresenta para você como uma pessoa que está ali para querer o teu bem, mas em algum momento dessa história ou desse relacionamento, você começa a perceber que a pessoa está te desrespeitando, está te desvalorizando com críticas, com pensamentos destrutivos, tentando trazer para a tua vida até mesmo um processo de depressão, ansiedade. Então você já consegue perceber que tem alguma coisa de errado naquela pessoa. Porque o que vem de Deus te traz paz, te traz alívio, te traz motivação, te traz esperança, te traz fé. Então que você não tenha medo de perder pessoas, que você não tenha medo de confrontar nenhum sistema que tenta aprisionar você, porque o próprio Jesus nos ensinou a confrontar sistemas que
tentam aprisionar a tua mente, os teus pensamentos, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque se Ele estiver em primeiro lugar na sua vida, você vai ter mais discernimento, sabedoria e intrepidez e ousadia para lidar com tudo isso que vem contra a sua vida. A sua vida é preciosa, você é um projeto nas mãos de Deus, então não se deixe abater. Se levante quantas vezes for preciso e saiba que o Criador dos céus e da terra está disponível para você, para te ajudar a passar por cada processo, até que você vá vencendo os ciclos que você precisa vencer e alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não permita que nada nem ninguém destrua a sua identidade, porque a sua identidade ela vem do seu Criador, que te trouxe na terra para que você venha viver em abundância, em plenitude e que você viva livre de abusos. Que Deus te abençoe, que você venha se perceber como mais que vencedor, porque maior é aquele que te chamou. Um grande abraço.